Muito bem, amante do idioma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo nós vamos falar de by the way e anyway. Como você pode ver aqui no slide, né, nós temos o by the way e o anyway. O by the way ele serve para mudar de assunto, porém, você muda de assunto baseado em algo que a pessoa está falando e você utiliza aquilo para poder mudar o assunto dentro daquilo que a pessoa está falando. Já já você irá entender na prática como isso funciona com os exemplos aqui que eu vou mostrar, tá? Já o anyway, ele serve para voltar ao assunto que você estava falando, né? Você está falando de uma coisa, aí de repente muda o assunto totalmente, e aí você vai e retorna esse assunto e nós usamos o anyway. É claro que assim, né, fica um pouco meio estranho de entender, mas a gente vai vou mostrar aqui para que você possa entender com os exemplos e também vou falar dos significados deles também para que você possa entender, tá bom? Vamos avançando aqui, falar primeiramente, né, do by the way, tá? Mas antes de eu iniciar, né, eu gostaria de pedir a você ainda que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui e deixe seu like também se você curte vídeos como esse que é aprender inglês. É muito importante que você também deixe seu like para que o YouTube possa assim recomendar esse vídeo para pessoas que gostam e querem aprender inglês também, tá bom? Bom, o by the way, ele significa a propósito, aliás, por falar nisso, inclusive, por acaso. Então, esses são os significados que você irá encontrar com o by the way, tá? Então, veja só, como é que ele vai funcionar? Como eu falei, você vai servir para você mudar de assunto baseado dentro de um contexto que a pessoa está ali falando. Deixa eu colocar aqui o laserzinho para melhorar a nossa interação. Então, vejamos, né? Aqui a gente tem uma conversa entre Lisa e Paul, né? By the way, né? Que é o que a gente vai falar aqui como exemplo. Então, vejamos a primeira conversação aqui que a gente tem. Lisa fala assim: Sweetheart, I saw a beautiful pair of shoes on the mall today. Né, que seria, querido, eu vi um par de sapatos bonitos no shopping hoje. Né? E aí, Paul fala: By the way, where are my shoes? Né? Então, tipo, são um casal, né? Então, assim, ela fala com ele que viu um par de sapatos quando ela saiu, né? No shopping. E por falar em sapatos, né? O Paulo lembrou que não sabe onde é que estão os sapatos dele. Então, ele muda de assunto. Ele não está falando dos sapatos do shopping, né? Ele não está, vamos dizer assim, tão interessado em saber que ela viu uns sapatos bonitos lá no shopping, né? Ele está interessado no sapato dele, porque como ela falou de sapato, ele muda de assunto baseado em uma coisa que ela está falando. Ele quer saber onde é que está o sapato dele. Então, por ela falar nisso, a propósito, já que tu está falando nisso, onde estão os meus sapatos, né? Então, by the way, where are my shoes? Por falar nisso, onde estão meus sapatos? Então, né, você vai encontrar essas traduções, mas a ideia sempre vai ser essa. A propósito, aliás, onde estão meus sapatos? A propósito, onde estão os meus sapatos? Por falar nisso, onde estão os meus sapatos, né? Por acaso, onde estão os meus sapatos? Ou seja, inclusive, né? Onde estão os meus sapatos? Então, assim, vai depender muito a questão da tradução, vai caber, todos esses aí que eu falei, vai depender aí, né, de como a frase ela esteja, vai se enquadrar a qualquer um desses aí que você vai ver qual é que se ajusta mais, tá? Mas de significado, é isso que você tem, né? Por falar nisso, que é o mais usado a propósito, aliás, né, também. Então, by the way, where are my shoes, né? A propósito, onde estão os meus sapatos? Por falar nisso, onde estão os meus sapatos, tá? Então, é dessa forma, você muda de assunto baseado em uma coisa que a pessoa está falando. É muito comum isso aqui acontecer. Então, novamente, nós temos, né, falar aqui de novo. Sweetheart, I saw a beautiful pair of shoes on the mall today. Querida, eu vi um par de sapatos bonitos no shopping hoje. By the way, where are my shoes? Por falar nisso, onde estão os meus sapatos? Então, esse é uma forma aqui do uso do by the way, tá? Continuando, nós temos o outro exemplo com o by the way, né? Vejamos aqui, ó, Maria e Paul, né? Também é uma mãe, né? Paul aqui, no caso, ele representa o filho de Maria, tá? Então, vejamos aqui a conversa, ó. Dear, remember to put away your toys. Querido, lembre-se de guardar seus brinquedos, tá? E aí Paulo responde, ok, mom, né? Tudo bem, mamãe, né? Tudo bem, mãe. E aí ele fala, by the way, did you see my little toy car?
By the way, did you see my little toy car? Né? Ok, mãe, né? Ok, mãe. A propósito, a senhora viu meu carrinho de brinquedo? Ou seja, ela falou para ele guardar os brinquedos. Ele está mudando de assunto porque ele está falando ali né, de guardar. Não, eu vou guardar. Então não falou nada disso, né? Ele falou tudo bem, só isso. E aí ele muda baseado no que ela falou. Como ela falou brinquedos, para guardar os brinquedos, ele muda de assunto para falar de algo que ela está citando, né? Pô, ela falou de brinquedo, fez ele lembrar do carrinho de brinquedo dele, que ele não sabe onde está. Então, a mudança de assunto é nesse sentido. Você muda o assunto baseado em algo que a pessoa está falando, você utiliza aquilo, né? Tipo, por falar nisso, por falar em tal coisa e tal, e aí você muda o assunto. Não está baseado naquilo que de fato a pessoa está falando, né? Mas sim uma palavra ali que ela citou faz você lembrar de um outro assunto que está dentro do contexto ali, tá? Então, by the way, did you see my little toy car? Né? Ok, mamãe, né? A propósito, a senhora viu meu carrinho de brinquedo? Perceba que aqui também caberia a tradução como aliás, né? Também. Ok, mamãe. Aliás, a senhora não viu meu carrinho de brinquedo? Poderia ser também, né? Ou então, por falar nisso também, né? Por falar nisso, né? Por falar de quê? De brinquedos, né? Por falar nisso, a senhora não viu, né? A senhora viu meu carrinho de brinquedo? Então, usa muito nessa forma aqui, tá? No português, a gente tem muito aquela coisa de falar assim, né? Por falar em brinquedos, onde estão os meus, né? Onde está a minha navezinha e tal, enfim. Por falar em tal coisa, basicamente também você pode usar o by the way, tá? Por falar nisso, a propósito, entendeu? Falando em brinquedos, entendeu? Pode ser assim também, você pode traduzir dessa forma, a gente usa o by the way, né? Entendeu? Então, vai ser dessa forma aí. Novamente, né? Dear, remember to put away your toys. Querido, lembre-se de guardar seus brinquedos, né? Ok, mom. By the way, did you see my little toy car? Né? Ok, mom. A propósito, né? Por falar em brinquedos, também caberia, né? Por falar nisso, a senhora viu meu carrinho de brinquedo? Beleza? Então fica dessa forma aí, tá? Bom, agora nós vamos falar do anyway, né? O significado de anyway. Como eu falei anteriormente, o anyway ele serve para você voltar ao assunto que você estava falando. Diferente do by the way, que ele serve para mudar, baseado em algo que a pessoa falou, o anyway ele serve para você retomar ao assunto. E o significado dele vai ser, enfim, de qualquer forma, de qualquer maneira. Basicamente, você vai ter esses significados aí para anyway, ok? Eu gosto muito de trazer o anyway com essa ideia de enfim, né? Que, tipo, ela se enquadra mais em vários contextos, né? Contextos mais largos, assim, de tradução. Mas, assim, isso aí vai ficar a critério. O anyway, ele tem esses significados aí, tá bom? Então, vejamos. Anyway, aqui a gente tem a conversa entre Julia e David, né? Então, Julia pergunta assim, ó. How was your day yesterday? How was your day yesterday? Como foi o seu dia ontem, né? Como é que foi seu dia ontem e tal? E aqui David começa a falar coisas totalmente aleatórias, né? Tipo, coisa que não tem a ver com o que está perguntando. Aí ele diz assim, I'm very tired up lately. I didn't do anything yet. Anyway, by answering your question, I had an overwhelmed day yesterday. Ou seja, quando ela pergunta como foi o dia dele ontem, aí ele começa a falar, eu estou muito ocupado ultimamente, eu não fiz nada ainda. Enfim, respondendo sua pergunta, eu tive um dia sobrecarregado ontem. Então, ele está ali aleatoriamente falando de uma coisa que não tem a ver com o que a pessoa perguntou, mas rapidamente ele retoma o assunto, tá, que a pessoa perguntou e, né, tipo, pô, perguntou disso, então, anyway, né, vou voltar ao assunto e aí, respondendo sua pergunta, né, que ela tinha perguntado aqui, eu tive um dia sobrecarregado ontem, tá? Então fica dessa forma. I'm very tired up. Oh, tired up é um phrasal verb, tá? Que é ocupado. Tired, se a gente tirar o up aqui, vira cansado. Tired up é ocupado. Poderia ser busy também, né? Busy é o mais comum, mas o tired up é usado também para ocupado. Não é tão comum quanto busy, mas também significa ocupado. Então, I'm very tired up lately. I didn't do anything yet.
Anyway, by answering your question, I had an overwhelmed day yesterday, right? Então fica dessa forma. Como foi seu dia ontem? How was your day yesterday? E aí, como foi seu dia ontem? Eu estou muito ocupado ultimamente, eu não fiz nada ainda. Enfim, respondendo sua pergunta, eu tive um dia sobrecarregado ontem. Então o dia dele foi sobrecarregado. Ele retomou ao assunto que a Julia tinha perguntado logo após ele falar algo mais aleatório, tá? Bom, como a gente pode ver, então, o anyway, como eu falei, né, você retoma o assunto. Já aqui, né, a gente tem, né, as diferenças, o by the way, né, fazendo a recapitulação aqui, by the way e anyway. By the way, né, significa a propósito, aliás, por falar nisso, inclusive, por acaso, falando de tal coisa, enfim, serve para mudar de assunto. Anyway significa enfim, de qualquer forma, de qualquer maneira, e serve para voltar ao assunto. Então, basicamente, essa é a principal diferença entre anyway e by the way, né? Eles servem para mudar e para retomar ao assunto. Então, você utiliza-os para isso, né? Para você poder fazer esses câmbios, né? Essas mudanças aí, tá bom? Então, o anyway é muito comum também, a gente está sempre retomando ao assunto daquilo que a gente está falando, né? Tipo, é muito usado o enfim, é o famoso enfim, né? Vamos continuar falando daquilo que a gente estava, né? De repente você começa... É muito comum também, até em fofocas, né? Você tá ali conversando e tal, e aí de repente você não quer ficar falando sobre aquilo ali, você tava falando de uma coisa, e a pessoa começa a falar sobre coisas que você não quer, e aí você, enfim, né, vamos voltar o que a gente estava falando, ou simplesmente você já inicia uma conversa daquilo que você já fala com a pessoa, enfim, eu estou trabalhando, eu quero continuar minha vida, vamos seguir e tal. Então, anyway, é muito utilizado dessa forma aí, tá bom? Bom, então chegamos aqui ao fim dessa aula, tá? Eu espero que você tenha gostado e aprendido também as principais diferenças, né? Não só apenas de significado, mas também de uso, né? De by the way e anyway, são distintos, né? Um serve para mudar de assunto e o outro serve para voltar ao assunto que você estava falando. Então, quando você quiser mudar de assunto baseado naquilo que a pessoa falou, você vai usar o by the way, a propósito, né? Por falar nisso e tal. O anyway você vai usar para voltar ao assunto que você está falando. E basicamente eu gosto muito de trazer a ideia da tradução enfim, porque ela se enquadra em contextos variados. De qualquer forma, de qualquer maneira, também, né, ele se enquadra. Então vai ali estar equiparando, mas o enfim ele é mais usado assim, né? É porque o português a gente tem uma amplitude assim de vocábulos, né, que nós podemos usar. Enquanto que no inglês a gente tem às vezes uma palavra que serve para várias, e aí a gente vai enquadrando o que é que fica melhor trazendo para o português ali. Mas independente do português, né, que não é o que a gente está falando aqui, você vai estar dando a ideia somente com o anyway de voltar ao assunto, e isso é o que importa, tá bom? Então é isso, espero que tenha gostado, eu fico por aqui, nos vemos nas próximas aulas aí, nos próximos vídeos, tá bom? E bons estudos, see you, bye bye!